Olá, boa tarde. O Manchetes Noticidade desta quarta-feira, dia 6 de maio, está no ar. E você vai ver na edição de hoje. Homem mata a própria avó no Jardim Zulmira, em Sorocaba. E ainda na cidade, professores e alunos realizam protesto no campus da UFSCar. No dia do psicanalista, vamos entender melhor os métodos utilizados para a compreensão e análise dos seres humanos. E mais, a terceira reportagem especial em homenagem ao Dia das Mães, produzida pelo jornalismo da TV Sorocaba, SBT. Recebeu alta e foi encaminhado ao CDP de Sorocaba o homem que foi agredido por populares depois de matar a própria avó no Jardim Zulmira, em Sorocaba. De acordo com a polícia, ele vai responder por homicídio doloso quando há a intenção de matar. Por enquanto, o corpo da idosa de 73 anos permanece no IML da cidade. Erington Henrique Silveira, de 27 anos, jogou um vaso sanitário sobre Maria Ana da Silva, de 73 anos. Tudo teria acontecido por conta de um desentendimento entre os dois. Segundo a polícia militar, o rapaz falava coisas sem sentido e aparentava estar sob efeito de entorpecentes. Ele morava no Mato Grosso do Sul e há 2 meses perdeu a mulher e o emprego e voltou para a casa dos pais em Sorocaba. Depois do crime, Erington saiu de casa sem roupas e foi agredido por populares com barras de ferro e madeira. A população se revoltou pelo crime, né? Onde já deparamos numa residência um indivíduo todo ensanguentado, saindo da própria casa aonde ele fez o homicídio da senhora, né? E só para a gente ressaltar, segundo a polícia, essa atitude lamentável só ocorreu por conta do efeito de drogas que o agressor estava. E a gente reforça a nossa campanha. A TV Sorocaba SBT é contra as drogas porque elas trazem consequências. Foi enterrado nesta terça-feira no cemitério São Luís, na capital, o corpo do funcionário da prestadora de serviços que trabalhou no Festival de Música Eletrônica em Itu no final de semana. A vítima foi encontrada no lixo na Vila Martins, em Itu, quando os coletores foram engatar o container para despejar o material no caminhão. De acordo com a organização do festival, a vítima entrou na área do evento pela última vez na quarta-feira, no dia 29 de abril. A polícia vai investigar este caso. Um homem foi preso depois de perseguição com a polícia na Avenida Marginal, em Várzea Paulista. Segundo a polícia, ele e um outro homem estavam de moto e trafegavam na contramão da via. Quando viram a viatura, tentaram fugir. Um deles abandonou o veículo e tentou sair do local a pé, mas foi preso. Ele ficou detido porque a moto utilizada por eles havia sido roubada momentos antes no bairro América 3. Com o suspeito, foi apreendida uma arma de brinquedo e o outro suspeito ainda continua foragido. Aproximadamente 200 pessoas, entre alunos e professores, fizeram na noite desta terça-feira um protesto no campus da UFSCar, em Sorocaba. A manifestação ocorreu em apoio à greve nacional dos educadores, que já dura 50 dias. O grupo se reuniu pacificamente e, além de contar com faixas e cartazes, exibiu na parede de um dos prédios da universidade cenas de manifestações de professores pelo país. A manifestação também é um repúdio contra a ação da polícia na última quarta-feira, durante um protesto em frente à Assembleia Legislativa do Paraná, em Curitiba. O ato terminou em confronto quando a categoria tentou entrar no plenário para acompanhar a votação de um projeto de lei que modifica o pagamento de aposentadoria para funcionários públicos. A ação resultou em 200 pessoas feridas, a maioria delas professores. Nós não toleraremos esse tratamento das pautas da educação dessa maneira violenta, antidemocrática e que atenta contra os princípios da civilidade. A violência cometida lá foi desproporcional e significa que a nossa luta por democracia, por valorização, ela precisa inclusive ser muito maior do que já o é. A melhoria das condições do ensino, uma das pautas discutidas na reunião,
mobilizou também aos alunos. Eu acho que todos os cursos de licenciatura, todas as universidades têm que se manifestar nesse momento, que é importante para a construção da educação no nosso país. O que a gente tem percebido é que essa sensibilização dos alunos e pais estão resultando numa maior mobilização em favor da educação pública e de qualidade. Recebeu alta a policial militar da capital que capotou o carro na rodovia Castelo Branco, em São Roque, nesta terça-feira. Ela dirigia um veículo da Secretaria de Segurança Pública. O helicóptero Águia auxiliou no resgate da vítima, que foi encaminhada ao Hospital Regional de Sorocaba com um corte profundo no braço. A nossa equipe de reportagem flagrou com a câmera de um celular um ciclista que aparenta ser menor de idade, pegando a chamada rabeira de um caminhão na Avenida Armando Panunzio, uma das mais movimentadas de Sorocaba, hein? O jovem coloca em risco a própria vida e de outras pessoas, com o perigo de uma freada brusca do caminhão ou então de ser até mesmo atropelado por outro veículo em caso de queda. E caso você presencie uma cena lamentável como esta, tente avisar o motorista do veículo ou também pode ligar para o telefone da URBS, que é o 118, ou até mesmo a Polícia Militar para coibir esse tipo de ação, que é pelo 190. Hoje é o Dia do Psicanalista e para conhecer e entender melhor os métodos utilizados para a compreensão e a análise dos seres humanos, nossa equipe preparou uma reportagem bem explicativa. Problema todo mundo tem, mas a forma de encarar é que nos diferencia uns dos outros. Algumas pessoas têm mais dificuldades emocionais de lidar com as adversidades. É aí que uma terapia pode ajudar. Mas nem todo mundo sabe, por exemplo, o que é psicanálise. Canálise? Psicanálise, já ouviu falar? Já ouvi falar, agora não sei o que significa isso. Você sabe o que é psicanálise? Não. Faz ideia? Não. Eu acho que é um grau a menos do que a loucura, né? Não, não é bem assim. Eu acho que é para pessoas que têm algum problema mental, depressão, algum desânimo. E se a pessoa está normal, se é nervoso, se não, ou é manso, ele não tem sossego, não tem paz, né? Não dorme. Qualquer tipo de pessoa pode procurar, depende do problema daí, né? É isso aí. A psicanálise foi desenvolvida há aproximadamente 130 anos pelo médico neurologista Sigmund Freud. E ela trabalha basicamente com 3 aspectos da mente que nós vamos simbolizar nestes copos aqui. Este primeiro é o consciente, é isso que você está pensando agora. Você está na sala da sua casa, talvez assistindo a uma reportagem da TV. O segundo aspecto é o pré-consciente. Algo que você não se lembra imediatamente, mas quando eu dizer, você vai lembrar, por exemplo, o nome da sua professora da 4ª série. Você já se lembrou, talvez tenha até se lembrado do rosto da sua professora. Mas há um terceiro aspecto, que é o inconsciente, onde estão os pensamentos indesejados, onde nós despejamos esses pensamentos. E é lá que a psicanálise vai trabalhar para melhorar as nossas neuroses. Pelo trabalho psicoterapêutico, que a gente chama a cura pela fala, que é o encontro entre o terapeuta e o paciente, num set analítico, numa sala, onde o paciente vem contando toda a sua história de vida, as suas angústias, os seus traumas, e o terapeuta consegue, vez por outra, fazer algumas considerações, algumas colocações, e o paciente vai conseguindo entender e ficar um pouco mais lógico o comportamento dele. O método foi fundamental para a vida da Ingrid. Assim como 12% da população brasileira, ela desenvolveu depressão. Eu tinha muita vontade de tirar minha vida, assim, muito frequente. Eu tinha vontade de fugir por aí, não tinha vontade de fazer nada. Eu não conseguia fazer coisas que eu gosto, por exemplo. Coisas que eu gostava de fazer, eu não sentia prazer em fazer. A angústia inexplicável também tomou conta da mente da Iracema. Os problemas de ordem pessoal foram pesados demais e ela não aguentava. Estava fazendo tratamento psiquiátrico com remédios, mas precisava atacar o mal pela raiz. Na psicanálise, ela escreveu a história de uma personagem, a Madalena, que a ajudou a se libertar dos medos. Um personagem do passado, né, que tinha uma vida meio extremamente agitada, né? Aí, de repente, ela se matou, porque ela foi abandonada pelo marido dela. E aí ela se matou porque ela não entendeu, né?
como eu quase fiz também, né? Ela não entendeu que a gente continua, apesar de não ter a outra pessoa, você continua viva. Situações como abandonos, abuso físico, abuso moral, abuso sexual, são histórias do passado que acabam ficando impregnadas na memória da criança e isso fica guardado num inconsciente de difícil acesso. Um turbilhão de acontecimentos do passado que influenciam no presente. O psicanalista conta que uma moça, por exemplo, extremamente ciumenta, pode ter vivido o trauma de um abandono na infância e tem medo de sofrer de novo. Para evitar isso, ela começa a ficar a todo instante monitorando o que ele está fazendo. Então vai lá no Facebook, vê com quem ele fala, tenta acessar as mensagens, né? Se esse comportamento é um comportamento que excede muito uma média e que está causando um transtorno na relação dos dois, essa moça pode vir procurar uma ajuda terapêutica para superar isso. Foi o que fez este geneticista. Eduardo estava em um relacionamento, mas não parava de pensar no que a namorada tinha feito anteriormente. Ele mudou de companheira, mas os pensamentos perturbadores continuavam. No começo eu tinha que fazer mais de uma sessão por semana, porque estava muito intenso, esse problema estava muito intenso. E a cada vez que eu ia numa sessão era como se eu tivesse tomado uma injeção de tranquilidade. Então eu ia me tranquilizando e aos poucos essa tranquilidade ela foi se tornando mais crônica. Ela foi se espalhando ao longo do meu dia e eu fui precisando cada vez menos de ajuda. Foram 2 anos de tratamento até ter alta. Mas de vez em quando aquilo tudo quer voltar. Eu conscientemente consigo cortar e ele desaparece como se eu tivesse tomado um remédio para dor de cabeça. Conhecer a si mesmo para controlar a própria mente e caminhar para uma vida mais feliz e em paz. O papel do psicanalista é ser o espelho para o paciente.